As abelhas, muitas vezes, são associadas à produção de mel, a partir do néctar das flores. Mas a importância dela vai muito além disso, pois as abelhas são essenciais para a produção agrícola e a manutenção da biodiversidade. Ou seja, a visão sobre a importância das abelhas na agricultura tem mudado nos últimos anos, devido a diversos estudos científicos. No entanto, as abelhas são responsáveis pela polinização de 42% das espécies vegetais mais plantadas tanto no Brasil quanto no mundo, impactando na qualidade dos produtos agrícolas, ajudando no crescimento e reprodução dessas plantas, que são usadas na alimentação do consumo humano. Você deve estar se perguntando por que essas abelhas são tão importantes para a biodiversidade e a agricultura. Bom, este documentário irá apresentar a sua importância para esses aspectos, mostrando também as causas que levam às ameaças para essas abelhas e as soluções para estes problemas, bem como a atuação do médico veterinário no contexto de sua preservação. As abelhas são insetos importantes para o ecossistema, pois são polinizadores eficientes. Isso significa que elas transportam o pólen de uma flor para a outra, permitindo que as plantas se reproduzam e produzam frutos. As abelhas são responsáveis por polinizar cerca de 75% das plantas cultivadas no mundo, incluindo muitas frutas, legumes e grãos que fazem parte da alimentação humana. Além disso, as abelhas polinizam muitas plantas selvagens, que ajudam a manter a biodiversidade e a estabilidade dos ecossistemas. Elas também são muito importante indicador de saúde do ecossistema. Quando as populações de abelhas diminuem ou são afetadas por doenças ou outras ameaças, isso pode afetar a polinização e também a produção agrícola, o que pode ter um impacto negativo na biodiversidade e na saúde desses ecossistemas. Sendo assim, algumas plantas são totalmente dependentes das abelhas, pois sem elas, essas plantas não conseguiriam se reproduzir, ou seja, sem as abelhas, muitas espécies de plantas iriam desaparecer, causando um declínio na produção agrícola. Além disso, as abelhas também fazem parte da cadeia alimentar, pois existem várias espécies de animais que se alimentam de seu mel, e também as abelhas são fonte de alimento para outras espécies, como pássaros e insetos, também tornando muito importante fonte de alimentação para a sobrevivência dessas espécies. Com as ameaças que essas abelhas vêm sofrendo, correndo o risco de serem extintas, se essas abelhas desaparecessem, isso teria um impacto profundo em toda a cadeia alimentar e também na produção agrícola, podendo até levar à extinção de outras espécies existentes no ecossistema. Isso geraria um grande impacto negativo tanto na biodiversidade quanto na agricultura. Nosso grupo fez uma visita ao setor de apicultura no CCA, onde Otávio, que é o técnico responsável pelo setor, ele falou um pouco sobre as abelhas e como funciona lá o setor. Então, as abelhas elas ficam em caixas que são adaptadas para atender às suas necessidades, como se fosse uma colmeia. E a colônia das abelhas ela funciona de forma altamente organizada. Então, cada membro desempenha um papel específico para garantir a sobrevivência e a reprodução da colônia como um todo. A colônia das abelhas é composta por uma rainha, por zangões e pelas operárias. Então, a rainha ela vai ser responsável por pôr os ovos, o zangão é responsável por acasalar com a rainha, e as operárias, elas desempenham várias funções, como coletar o alimento, a construção da colmeia e também o cuidado com as larvas. Então, a colmeia é o local onde elas vivem, as abelhas vivem e armazenam o seu mel, o pólen e criam as larvas. No setor da apicultura, há 3 espécies de abelhas, que é a uruçu amarela, a boca de sapo e a mirim. As abelhas elas são alimentadas com um xarope, que é de 50% de concentração, que é feito com açúcar, onde ele é colocado em um recipiente aberto com a cera dentro. E essa cera ela vai servir para boiar e evitar que a abelha morra afogada no xarope. Elas são alimentadas no período onde o clima vai estar mais úmido, que é quando os recursos de alimento na natureza se tornam mais limitados para as abelhas devido às condições climáticas.
Então, o mel que é produzido lá no setor, ele é utilizado para venda e também é utilizado para estudos. A plantação das abelhas ocorre quando elas visitam as flores em busca do néctar e pólen, e elas são responsáveis por transferir o pólen das estruturas masculinas para as estruturas femininas da flor. Então, quando as abelhas elas se alimentam, elas ficam cobertas do pólen, que o pólen vai se aderindo ao corpo delas. Então, quando elas vão para outra flor, parte desse pólen é transferida para os estigmas da flor, que é o órgão feminino da planta, e aí permite a fertilização dos óvulos e a formação de sementes. Então, para as abelhas, coletar o néctar é essencial para a sua sobrevivência, porque ele vai ser transformado em mel, que é a sua principal fonte de alimento. Além de ser vital também, né, para a produtividade dos ecossistemas e para a reprodução de muitas plantas, como várias culturas agrícolas. A importância das abelhas na agricultura. Importância das abelhas na agricultura. Algumas plantas dependem exclusivamente de animais polinizadores para sua reprodução. Outras se beneficiam deles, produzindo frutos de melhor qualidade. Estima-se que 35% da produção agrícola global, bem como 85% das espécies de plantas nativas, dependem em algum grau da polinização. As abelhas são responsáveis pela polinização de plantas e são amplamente reconhecidas como as mais importantes para essa função em escala global, explica a ecóloga do Centro de Agroecologia e Serviços Ambientais, Carolina Matos. Esses pequenos animais são responsáveis pela polinização de cerca de 70% das plantas cultivadas para alimentação, principalmente frutas e verduras. O ser humano, nesse sentido, necessita desse importante trabalho das abelhas para contar com a sua segurança alimentar. Em 2018, o relatório temático sobre polinização, polinizadores e produção de alimentos no Brasil estimou que esses polinizadores contribuíram economicamente com um valor de 43 bilhões para a agricultura brasileira. As abelhas representaram 66% das espécies polinizadoras desse estudo. Esse valor se refere aos gastos que os agricultores teriam caso o processo natural não acontecesse no cultivo dos alimentos. A soja, o café, o feijão e a laranja, alimentos conhecidos por estar presentes no nosso dia a dia, são exemplos de culturas que se beneficiam muito da polinização de abelhas. Apesar de alguns cultivos se reproduzirem por autofecundação, é percebida uma diferença na produtividade final dos produtos quando há ajuda natural dos pequenos insetos. A soja, por exemplo, tem as abelhas como grandes aliadas para que o peso dos seus grãos melhorem e rendam muito mais. Já tem produtores investindo na criação de colmeias para aumentar as suas produções através da polinização. O Brasil é o 8º maior exportador de mel do mundo, o que representa um valor de cerca de 98,5 milhões em exportação. Com isso, é claro que as ajudas das abelhas, além de ajudarem polinizando, também disponibilizam o mel, que é usado principalmente para exportação, além do consumo. Os valores para alugar uma colmeia variam de acordo com o tamanho da área que vai ser polinizada, a demanda por colmeias e pela espécie. A espécie Apis mellifera, conhecida como a africanizada, é a mais utilizada, por ser mais adaptável e resistente a mudanças, principalmente a de transporte. Porém, estão sendo realizados testes com abelhas nativas, que não possuem ferrão e podem ser mais fácil manejadas. Entretanto, as abelhas sofrem com diversos problemas, causados por questões ambientais e o uso incorreto de defensivos agrícolas, conhecidos como agrotóxicos. O principal problema que as abelhas enfrentam na agricultura: o desaparecimento crescente das abelhas, que também é conhecido como Síndrome do Colapso das Colônias dos Agroecossistemas, deve-se principalmente ao uso incorreto e excessivo de agrotóxicos, que coloca em risco colônias de abelhas de matas próximas que visitam esses locais ou que polinizam áreas de cultivo, pois seus resíduos ficam nas flores e contaminam o néctar e o pólen, podendo assim comprometer a produção mundial de alimentos e afetando nós, seres humanos. Neste gráfico, que é desde dezembro de 2018,
podemos perceber a alta taxa de mortalidade das abelhas. No estado do Rio Grande do Sul, esse número chegou a 400 milhões de abelhas mortas. Neste outro gráfico, mostra o registro de agrotóxicos no Brasil, onde no ano de 2020 foi a maior taxa de registro de agrotóxicos, o que é preocupante, porque esse número só vem crescendo cada vez mais. Alguns dos defensivos agrícolas mais utilizados e que prejudicam as abelhas são o fipronil, que é aplicado na fase de floração, principalmente no cultivo da soja, e costuma ficar sobre a superfície das plantas. Os neonicotinoides, que são inseticidas derivados da nicotina, e como são incorporados pelos tecidos das plantas, contaminam as abelhas por meio do pólen e do néctar, interferindo na capacidade de orientação. Tem também os herbicidas, que são produtos usados para controle de plantas classificadas como ervas daninhas. O mais usado no mundo e no Brasil é o glifosato. Altera a sensibilidade das abelhas por açúcar e a habilidade de orientação, dificultando a busca por alimento e o retorno às colmeias. Soluções. Primeiramente, é preciso evitar ao máximo pulverizações de inseticidas durante o período de floração. Porém, muitas pragas atacam justamente nesse período. Portanto, é necessário recorrer aos inseticidas orgânicos, feromônios e controle biológico, que possuem ação mais específica e estão disponíveis em lojas especializadas. Ou seja, fazer seleção de agrotóxicos compatíveis com a espécie e definição de práticas agrícolas amigáveis ao serviço de polinização pelas abelhas, com incentivo à agroecologia, fiscalizações periódicas nas colmeias e definição do protocolo de procedimentos para o manejo integrado da cultura e do polinizador, feita pela junção de médicos veterinários, agrônomos e zootecnistas. O médico veterinário é responsável pela certificação do mel. Então, ele vai verificar se o mel ele vai estar atendendo aos padrões de qualidade que são estabelecidos pelos órgãos reguladores, além de também auxiliar na elaboração de rótulos e garantir que as informações obrigatórias elas sejam fornecidas de forma clara e correta. Ele também pode fornecer orientações aos apicultores sobre boas práticas de manejo com as colmeias, promover também o uso responsável dos pesticidas e incentivar a criação de áreas de habitat adequadas para as abelhas, para visar garantir a preservação delas e ter uma produção de mel seguro e de alta qualidade. Então, resumindo, o médico veterinário ele desempenha um papel fundamental na conscientização da importância das abelhas, tanto para a biodiversidade quanto para a agricultura também, além de atuar na inspeção do mel, assegurando a qualidade, a segurança e a conformidade com as regulamentações sanitárias, tanto para proteger a saúde dos consumidores quanto o bem-estar das abelhas.